Oi gente, paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu vim aqui dividir com vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração acerca de medo. Por que eu vim dividir isso com vocês? Porque já durante algumas semanas o Senhor já tem me mostrado pessoas, eu tenho tido conversas com pessoas e eu tenho visto que algo que eu vivi hoje tem sido tão real sobre a vida de algumas pessoas, que é sobre medo, tá? O que eu queria falar sobre isso? Eu me lembro, tenho isso bem claro na minha mente, acerca de diversas oportunidades perdidas por conta do medo. Eu me lembro, eu tenho isso comigo, eu carrego isso comigo, de diversas portas que se abriram e que eu mesmo fechei essas portas por causa do medo. Uma dessas coisas era quando eu ainda era muito nova, tinha uns 10, 11 anos no máximo, e tinha eu e mais uma mocinha, e a gente ficava junto assim em relação às coisas da igreja. E eu me lembro que quando a gente ia numa igreja e a pessoa chegava e dizia: olha, alguém canta. Aí meu pai, que sempre foi o incentivador, canta, a Priscila canta, minha filha canta. E aí automaticamente quando eu via ele falando isso, eu já falava: não, eu não canto, não quero oportunidade, não quero. E essa mocinha lá e falava: eu canto, pode colocar meu nome. Aí ia lá e colocava o nome dela. E eu me lembro que eu sempre corria disso. E eu quero que você entenda e que você escute isso que eu tô dizendo com os ouvidos bem amigável, tá? Eu me lembro que é o seguinte, há uma diferença em uma pessoa que aprende a cantar e uma pessoa que nasceu com esse dom. Todo mundo tem a capacidade de cantar, mas quando você vê alguém que nasceu com esse dom, é nítido isso. Eu me lembro que essa mocinha, ela nem fazia assim as coisas tão bem, sabe? Ela nem cantava tão bem, nem dançava tão bem, que tinha uma coreografia também. Nem conseguia exercer muito bem, com qualidade, com excelência. Diferente de mim, que naquele tempo já tinha uma voz mais desenvolvida, já tinha um jeito para fazer as coisas, era bem mais desenvolvido. Só que havia uma diferença entre eu e ela. Ela tinha muita coragem e eu tinha muito medo. Então assim, eu percebi que independente dela ser ótima, ser excelente em algumas áreas, não faltava dentro dela coragem para ir fazer. A gente chegava num ambiente, alguém perguntava que ia cantar, ela dizia que sim, eu canto e vou. E ela ia lá e cantava, e Deus fazia, Deus trabalhava. E às vezes eu, com uma voz muito boa, o Senhor sempre me abençoou nesse sentido, uma pessoa que era até boa para fazer, mas uma pessoa extremamente dominada pelo medo. E eu também me lembro de uma experiência um pouco mais recente assim, dessa que aconteceu, quando eu comecei a pregar e um pastor maravilhoso, um digníssimo pregador, incrível, um homem extremamente culto, estudado, ele chegou em mim e falou: Priscila, eu quero que você vai pregar na minha igreja. Aí eu peguei e fiz assim: tá bom, depois a gente conversa. E eu achei que ele ia esquecer. Ele me mandou mensagem no WhatsApp. E ele falou: e aí, Priscila, tal data você pode? Aí eu falei: pastor, então, nessa data não dá, porque vai ter uma coisa na minha igreja. Aí depois ele falou: tal data, e essa? Aí essa também não dá. Eu não tinha nenhum compromisso. Só que eu falei assim: eu pregar na igreja desse pastor, eu pregar na igreja desse grande pregador, eu não tenho capacidade para isso, eu não sirvo para isso, eu não sei o que ele viu para ele achar que eu posso pregar, que eu consigo pregar. E eu enrolei, tadinho, esse pastor de todas as formas que eu consegui para que eu não estivesse lá, porque eu não via dentro de mim capacidade para isso. Eu tinha muito medo de chegar lá, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de gaguejar, eu tinha medo de não sair nada. Na época do louvor, que eu disse, a experiência anterior, era a época do playback, eu tinha medo do CD riscar, eu tinha medo de alguma coisa acontecer, de eu cair no meio do caminho, do microfone quebrar. Porque o medo, ele é tão louco que você vai sugerindo, você vai supondo problemas que ainda não aconteceram porque você está com medo. E uma coisa o Senhor falou comigo, não é que eu não era boa, não é que eu não era capacitada, mas dentro de mim não havia coragem
Diferente dessa pessoa que eu comentei aqui com vocês, que não era tão boa, que nem fazia tão bem, mas havia uma coragem, uma disponibilidade, um desejo para fazer, para ir lá sem medo do que vão falar, do que vão fazer. E uma experiência muito recente é o canal aqui do YouTube. Diversas pessoas já falaram para mim, faz um canal, faz um canal. Às vezes eu conversava com alguém e a pessoa falava assim, nossa, você podia fazer um canal, contar isso que você tá me contando, dividir essas experiências. E eu ficava assim, eu vou fazer um canal, mas o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar de mim? Será que elas vão achar que eu tô querendo aparecer? Será que elas vão pensar que eu tô achando que eu sou famosa? E eu falava, não vou fazer canal, porque eu tinha medo do que iam pensar, do que iam falar, do que iam dizer. E posso te dizer uma coisa muito importante, que eu percebi isso hoje, eu acredito que você, nesse momento você tá percebendo isso. Não é que as oportunidades não vieram até você. Não é que as portas não abriram para você. Não é que as coisas não deram certo para você e deram certo para outras pessoas. É que as portas sempre se abriram diante de você, mas o seu medo fechou todas elas. O seu medo disse eu não vou, o seu medo diz eu não sou capaz, o seu medo diz você não pode, você não consegue. Eu, observando hoje, eu percebo que Deus abriu portas extraordinárias diante de mim. Portas que seriam divisores de água. E não é que Deus não quis fazer, foi eu que disse, não, eu não vou dominar o medo dentro de mim. O medo vai dominar as minhas escolhas. E aí eu percebi que eu fechei portas, eu cessei oportunidades, eu parei tudo. E se você for olhar toda a Bíblia, há diversos momentos que Deus vai dizer não temas, não temas, não temas. Porque o medo, ele é um sentimento comum de qualquer ser humano. Mas o que eu tenho para te dizer nesse vídeo e o intuito desse vídeo para você hoje é te dizer o seguinte, medo você tem e eu também tenho. Todo mundo tem. Mas hoje você tem a decisão de não deixar mais o medo dominar suas escolhas. A sua coragem vai ser a chave que você vai virar para que o seu ministério cresça, para que a sua vida cresça, para que a sua história mude. O dia que eu decidi não deixar mais o medo me dominar, uma chave virou ministerialmente para mim. E Deus tem aberto portas, tem dado oportunidades. Eu sei que ainda é muito pouco diante daquilo que Ele fará. Mas o conselho que eu te dou nessa sexta-feira é o seguinte. Não se deixe ser vencido pelo medo. Não temas. Não se preocupe. Priscila, eu ainda continuo com medo. Vai com medo mesmo. Faz com medo mesmo. Insiste com medo. Porque eu tenho certeza que durante todo o trajeto, o Senhor vai te capacitar, vai te auxiliar. E Ele vai ser contigo, tá bom? Então não temas, avance, faça esse projeto, coloque adiante esse propósito, vença esse medo, aceite essa oportunidade, aceite isso que estão te dando aí para que você prossiga, para que você cresça, porque eu sei que o Senhor vai fazer muita coisa quando você decidir vencer esse medo. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilhe com alguém, compartilhe esse link e que Deus possa abençoar a tua vida. Me acompanhe no Instagram e também no Facebook e Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo, tchau, tchau.